Mas nessa noite eu quero convidar aqui o amigo Eliseu, vai falar conosco, vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Este jovem missionário que está abrindo o seu coração, a sua mente, para que Jesus o use com poder e graça. Eu tenho falado comigo mesmo, com Eliseu, com os pais, eu já falei para eles, continue orando, mas só queira que Eliseu seja o que Deus estabeleceu para que ele seja. Que você possa, todos os dias, fazer a oração de Deus, eis-me aqui, faça de mim o que tu queres. Que essa seja a sua oração enquanto você viver sobre a terra. Viu? Vamos orar pela vida de Eliseu. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, a verdade já está em tuas mãos a vida de Eliseu. E a nossa oração é que o Senhor o use nesta tarde para falar conosco, despertar o nosso coração, despertar a fé em nós e preparar-nos para o encontro com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Gamalhão tá fácil, né? Mas, como diz Rebeca lá na nossa igreja, trabalho dado, trabalho cumprido. Amém? Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu, também ao pastor pela oportunidade e também agradecer aos irmãos por terem nos recebido também. Certinho? E como reflexão de hoje, nós iremos ler alguns textos, então nós vamos passear um pouco pela Bíblia, né? Mas vamos falar hoje sobre a ceia do Senhor. Vamos falar sobre a ceia que foi celebrada, aqui celebramos e aqui haveremos de celebrar. Então, por isso, gostaria que primeiramente os irmãos estejam abrindo comigo as suas Bíblias em Números capítulo 9, vamos ler dos versículos de 1 a 5. Então, mantenham as suas Bíblias abertas, porque nós vamos avançar em outros textos e depois vamos voltar aos que nós já lemos. Lá, Números capítulo 9, versículos de 1 a 5. Esperar um pouquinho. Quem achou, diga amém, que nós vamos ler agora. Amém. Muito bem. Vamos lá. Achou não, misericórdia. Não cheguei no 9, mas achei. Então, certinho, ó. Números capítulo 9, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor, a celebração da Páscoa. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês, no segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Próximo texto, Lucas capítulo 22, versículos 15 ao 20. Lucas 22, versículo 15 ao 20. Eu vou logo começar a ler aqui. Lucas 22, 15 ao 20. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Lendo novamente, o versículo 16. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Próximo texto, penúltimo texto, 1 Coríntios 11, 26 e 27. 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 26 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: porque
11. 1 Coríntios 11, os 26 e 27. Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E agora, meus irmãos, o último texto, Apocalipse 19, versículos do 6 ao 9. Apocalipse capítulo 19, do 6 ao 9. Diz assim, Apocalipse 6 a 9. Então ouvi algo semelhante. Isso. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém. Amém. Então nós viajamos durante a história da ceia do Senhor, começando a partir do Antigo Testamento até chegar aqui no Novo Testamento, mas vemos que não é uma ordenança que começou a partir do momento que Jesus ele tomou o pão e o cálice. Não. Foi a partir do... Olha. Haja luz. Enfim, voltando, a ceia do Senhor não foi uma ordenança a partir do momento que Jesus ele iniciou aquela última ceia com os discípulos. Não, essa ordenança veio desde o Antigo Testamento. Então, ela faz parte até hoje e nós continuamos cumprindo a ordenança de Deus. Então, peço aos irmãos que possam voltar lá para Números 9, de 1 a 5, nós vamos analisar esses textos com mais calma, e não se preocupem que eu prometo que eu não faço de 2h30, tá? Mas vamos lá. A ceia do Senhor que foi celebrada, Números 9, de 1 a 5. Essa celebração ocorreu pela primeira vez enquanto o povo israelita estava cativo no Egito, isso antes de acontecer a última praga que Deus haveria de enviar no Egito, que era a morte dos primogênitos. Então o povo de Israel recebeu essa orientação do próprio Deus, através de Moisés e Arão, para que eles pudessem celebrar a Páscoa, certo? E é necessário entender que Deus, ele não só diz para eles poderem fazer a Páscoa naquele momento, mas sim um decreto perpétuo. Em Êxodo 12:14 diz assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo, ou seja, uma ordenança perpétua que nunca haveria de terminar, é claro, até a segunda vinda de nosso Senhor. E nesse terceiro livro de Moisés, que é Números, vemos uma cena da comemoração da Páscoa que foi ordenada pelo Senhor, e ele lembra a Moisés, aqui no capítulo 9, ele lembra a Moisés ao seu decreto que o próprio Deus tinha dado antes, lá na primeira Páscoa que os israelitas tiveram. E a Bíblia diz aqui no capítulo 9 que, nos versículos 4 e 5, o povo obedeceu ao que o Senhor estava querendo mostrar a eles, que era a própria festa. Então, podemos tirar aqui uma lição muito importante, que é a importância de realizar os decretos de Deus, ou seja, obedecê-los, principalmente a ceia do Senhor, que é tão necessária para o povo de Deus. Então, nós precisamos obedecer. Se nós somos cristãos, se nós somos chamados cristãos, e Deus ele ordenou, não importa se é a Páscoa, a ceia do Senhor, ou também o batismo, que são ordenanças também, nós temos que obedecer. Mas isso não vem para o campo só das celebrações ou festividades, mas vem para o campo também de todos os mandamentos em si, os 10 mandamentos que Deus mostrou a Moisés lá no Monte Sinai, e também aos que Jesus ele nos ensina ao longo de sua palavra, que é a Bíblia. Bom, o que estava acontecendo nesse capítulo 9? Depois que os israelitas celebraram a Páscoa, alguns eles não celebraram. Eles não participaram. Por quê? Isso é um ponto muito importante que você está falando aos irmãos depois. Eles não participaram porque eles achavam
que por terem tocado em um cadáver, eles ficariam impuros, claro, isso daí está na lei, realmente. Ao tocar em um cadáver, eles ficariam impuros, porém, eles achavam que por causa disso, eles não participariam da Páscoa. Então, eles perguntam assim a Moisés vê aí com Deus para poder ver o que é que está acontecendo. Será que tem problema eu participar da Páscoa sendo que eu toquei em algum cadáver? Aí Moisés foi ver com Deus e Deus disse, não é assim, como está escrito dos versículos 9 ao 14, Deus vai estar dando essas instruções e vai falar que não tem problema. Tanto a pessoa que está viajando distante, ela pode também realizar a mesma festividade, certo? Mas aqui tem um ponto muito importante, aqui no versículo 13, que diz o seguinte: se porém, diz aqui no mesmo capítulo, certo? Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Então a verdade é que não há desculpa para a gente não fazer as coisas de Deus. Não importa se celebrações ou se ordenanças dele, a própria obra dele de pregar o Evangelho. Então, uma pessoa, aqui nesse caso aqui, um israelita puro, que não está na própria comunidade de Israel, sentada, vamos dizer assim, claro que naquela época não existia sofá, mas sentado no seu sofá, reclinado, assistindo sua TV, ele tendo condição para poder participar da Páscoa, ele não ia, ele era condenado de pecado. Ele sofreria as consequências do seu pecado. Então, muitas vezes, nós, enquanto cristãos mesmo, muitas vezes nós não damos valor às coisas de Deus e nós praticamos a nossa rotina diária de ir ao trabalho ou de ir à escola, de dar banho no cachorro, fazer qualquer outra coisa, mas nós damos tanta atenção a isso que quando chega a hora de fazer as coisas de Deus, parece que milhões de problemas e desculpas aparecem. Isso é muito triste da nossa parte, porque muitos de nós realmente nós não damos esse valor que as coisas de Deus precisam ter, que são coisas eternas. São coisas eternas. As coisas daqui da terra vão ficar aqui, vão passar, pronto e acabou. Mas aí Deus, ele não quer dizer que Deus está querendo para você ser uma pessoa preguiçosa, ficar só dentro de casa e só indo para a igreja. Não. O que diz a Bíblia? Quem não quer trabalhar também não coma. Um tapa na cara de muitos de nós, que muitas vezes nós somos preguiçosos e não damos valor, certo? Achamos que Deus não quer que nós trabalhemos, certo? E essa lição aqui, as nossas situações não nos impedem de ter um tempo com o nosso Pai. E Paulo, o grande apóstolo de Jesus, por mais que ele tivesse muito trabalho, inclusive com a obra do Senhor, ele não deixava de ter um tempo com o Senhor. Ele tinha sim essa comunhão com o Senhor. Ele foi um grande apóstolo, tanto que em 2 Timóteo 4,13 diz assim: quando você vier, ele falando a Timóteo, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. O cara está pronto para morrer, está no corredor da morte, e ele quer que Timóteo traga os livros e os pergaminhos dele. Então não tem motivo para a gente não querer ter um tempo com Deus. A gente precisa desse momento, a gente precisa andar no Espírito. A gente não precisa necessariamente, eu tenho que ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Se você quiser e fazer isso, pode fazer, vai em frente. Mas você querer, você falar isso, como pode dizer, Deus não vai mais gostar de mim, não vai me amar por eu fazer essas tais coisas. Não, você anda no Espírito. Você lê a Bíblia todo dia, você precisa, aliás, orar, ler a Bíblia todo dia. Não importa se 2, 3, quantos capítulos você quiser, mas você precisa andar no Espírito. É um relacionamento com Deus, sem legalismo, sem orgulho, não um relacionamento com Deus farisaico. Porque naquela época, tem até uma parábola que Jesus contou, que quando um fariseu e um publicano foram se apresentar ao Senhor, o fariseu ele se exaltava e falava que era tão bom não ser como aquele publicano que estava do lado dele, mas o publicano batia no peito e dizia: perdoa-me, Senhor, porque eu sou pecador, eu sou digno de morte, não é? E uma outra lição aqui é que não devemos criar regras para ser do Senhor. Lembra do que eu tinha falado lá no início?
No início, no contexto desse capítulo, os israelitas eles estavam criando essas coisas por ter tocado em um cadáver, eles se tornaram impuros e, consequentemente, não participariam da Páscoa. Isso era uma regra criada por eles. Não estava escrito nem aqui na própria Bíblia. Você vai olhar Êxodo 12, que é as ordenanças da Páscoa. Deus ele não impede de jeito nenhum a pessoa que está impura por ter tocado em um cadáver participar da Páscoa. Tanto que aqui, do 9 ao 14, Deus ele vai estar falando que a pessoa pode sim participar da Páscoa, ele pode sim participar da ceia do Senhor. Então, muitas vezes a gente cria regras, tradições que não estão na Bíblia, que não estão baseadas na Bíblia e, portanto, isso nos aflige. Isso nos deixa muitas vezes culpados por nós não realizarmos essas tradições, essas regras. Claro que tem dois extremos aqui. Nós não podemos ser legalistas e nós não podemos ser liberais. O legalismo ele nos prende muito. Ele nos prende e com isso, fazendo essas tradições, essas regras, se a gente não cumprir, a gente vai se autoflagelar, ou seja, a gente vai nos chicotear a nós mesmos e isso não vai ser legal para a nossa vida cristã. Tudo que a gente fizer para Deus vai ser um peso e não um prazer. Agora tem um outro extremo, que é o extremo liberal, ou seja, você vai começar a tirar coisas da Bíblia e você vai começar a pensar que essas coisas não são erradas. Não adulterarás, tá bom, vou apagar isso daqui. Não darás falso testemunho, vou apagar isso daqui também. Jesus não queria dizer isso lá no Novo Testamento, eu vou lá apagar isso. Não, isso é liberalismo. É simplesmente você querer fazer as coisas por conta própria, sem a ajuda da Bíblia. E muitas vezes as pessoas usam a Bíblia para poder justificar os seus erros. E não é assim que funciona, de jeito nenhum. Então, os dois extremos aqui, legalismo e liberalismo. A Bíblia diz para a gente andar sempre em caminho reto, nunca se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não é verdade? A Bíblia não diz isso? Então, nós devemos andar no caminho reto, nem ir para nenhum dos dois extremos, nem o legalismo, nem o liberalismo. Tem muitos outros extremos também nesse mundo que nós vivemos, tem muitos extremos, nós devemos seguir sempre o caminho correto, que é Jesus. O segundo ponto, que é a ceia do Senhor que celebramos, isso já é atual. A gente se baseia lá em Lucas 22, 15 a 20, quero que os irmãos abram também, por favor, para nós darmos essa olhada. Lucas 22, 15 a 20, e depois nós vamos estar olhando 1 Coríntios 11, 26 e 27, que nós já lemos também. Mas o que o povo de Israel comemorava naquela época era apenas uma sombra do que haveria de vir, Jesus Cristo. Então, a morte de cordeiros e cabritos era um símbolo, apenas uma sombra. Jesus Cristo, quando ele nasceu, ele se tornou a realidade, o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Então, tudo que tinha no Antigo Testamento, o sacrifício de cordeiros, de novilhos, e de tudo isso era sombra de Jesus. Isso era uma dúvida minha que eu ficava pensando, como é que o povo do Antigo Testamento se convertia? Como é que eles tinham o Espírito Santo dentro de si? E ao assistir algumas pregações, depois eu compreendi. Eu compreendi que o povo do Antigo Testamento, eles criam no Messias que haveria de vir. Nós cremos no Messias que já veio. Então, tudo do Antigo Testamento, esse sacrifício, essa matança de cordeiros, era uma sombra do Messias que haveria de vir, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Aí nesse texto de Lucas 22, assim como nos outros relatos, Jesus compara o pão da ceia ao seu corpo. E aqui no versículo 19, Lucas 22, 19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E compara o cálice ao seu próprio sangue, Lucas 22, 20, que diz assim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus agora nos estabelece a ceia que praticamos hoje. Porém, sem um sacrifício de cordeiros ou cabritos. Isso porque o Cordeiro de Deus já veio. Como diz em João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse,
Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após entregar o seu corpo na cruz, Jesus, depois que ele entrega o seu corpo na cruz, ele tem que também entregar o seu sangue. Era necessário um derramamento de sangue. Para a remissão de pecados era necessário um derramamento de sangue. Por isso que havia o sacrifício no Antigo Testamento. E diz assim em 1 João 1,7: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a lição aqui, que podemos tirar desse texto também aqui, é: a verdadeira ceia é celebrada quando lembramos do que Jesus fez na cruz por nós. Pois já sabemos que através de seu sacrifício podemos alcançar o perdão de nossos pecados. Então Jesus morreu na cruz, agora nós podemos saber que Ele concluiu, o caminho da salvação agora finalmente está completo. Então, agora podemos alcançar o perdão dos nossos pecados. Então, essa é uma coisa muito importante. Jesus quis que lembrássemos daquele momento para que não pudéssemos esquecer de qual foi o seu objetivo aqui. O objetivo de Jesus aqui na terra foi vencer o pecado e todo o mal. O objetivo dele aqui foi isso. E é interessante, eu uma vez ouvi o pastor Hernandes de Lopes dizer que Jesus subia ao Calvário como um rei para a sua coroação. E ele está certo em dizer isso, tanto que em Colossenses 2,15 diz o seguinte: e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então Jesus, quando ele subiu na cruz, os homens pensaram que eles venceram. Os romanos pensaram que eles venceram. Os fariseus pensavam que eles haviam derrotado finalmente Jesus, aquele que sempre conseguia todas as respostas na hora certa. Eles pensaram que finalmente tinham conseguido matar um herege. Mas não. Jesus naquele momento estava despojando, matando Satanás, esmagando a cabeça da serpente, como foi profetizado lá em Gênesis 3,15. O calcanhar de Jesus foi ferido, porque ele morreu. Porém, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu Satanás na cruz. Ele venceu o pecado. Tudo isso por nós, porque Ele nos ama. E porque Deus nos ama, Ele enviou o seu único Filho por nós, para que, se nós crermos nele, nós vamos ter a vida eterna em Jesus. Amém? Então, aí agora, uma análise de 1 Coríntios 11, 26 e 27. Peço aos irmãos que abram lá, por favor. 1 Coríntios 11, nós já lemos esse texto. 1 Coríntios 11, 26 e 27. Bom, aqui Paulo ele vai estar dizendo ao povo de Corinto, tanto que eles estavam tendo uma divisão dentro da igreja de Corinto, que estava realmente, eles não estavam celebrando a verdadeira ceia do Senhor. Então Paulo ele realmente escreve um sermão aqui dentro, e aqui no 26 ele escreve assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui vem um outro ponto muito importante. Se anunciamos a morte de Jesus até Ele vir, como estão as nossas ações acerca disso? Não basta apenas anunciar a morte dele e falar que Jesus ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, falar da vida toda dele, dos milagres que ele fez, sendo que nossas ações não estão de acordo com a vontade dele. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante mesmo, porque ser hipócrita é simplesmente pegar todos os ensinamentos de Jesus, do Deus onipotente, e jogá-los no lixo. É você deixar de ser o sal da terra e a luz do mundo que nós deveríamos ser. E nós precisamos ser como Jesus. Procurar ser a imagem dele, e não a imagem dos fariseus. Eles eram os verdadeiros sepulcros caiados que Jesus ele menciona. Ou seja, eram bonitos por fora, porém eram uma podridão por dentro. Nós não podemos ser assim. É muito perigoso esse lado que é ser hipócrita. É realmente muito perigoso. Porque lá quando Jesus está falando do julgamento final,
ele descreve a cena muito perturbadora e que muitas vezes nós gostaríamos de passar por cima dela, que é a seguinte: as pessoas elas eram apresentadas na frente do Senhor, na frente de Deus, e elas estão indo para o inferno, mas elas falam assim: Senhor, por acaso não profetizamos em teu nome? Por algum acaso não expulsamos demônios em teu nome? Por algum acaso não fizemos milagres em teu nome? E aí Jesus ele vai responder assim: afaste-se de mim, vocês que praticam o mal, porque eu não os conheço. Isso é importante, isso marca muito mesmo. E é preciso ter um relacionamento com Ele, não uma religiosidade morta. Um relacionamento com Ele, porque se nós temos esse relacionamento com Ele, a religiosidade ela vai vir, certo? Isso é realmente muito importante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, né? Para ver se pronto. Eu não estava achando, pastor, aí eu tô com medo. Eu pensei que eu tinha perdido aqui. Vamos lá. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E para terminar, meus irmãos, é a ceia que celebraremos, a ceia que haveremos de celebrar. E é um momento muito lindo e que chegar o coração aquece ao ler o texto e ao falar sobre isso. Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 ao 9. Um momento lindo em que a grande Babilônia já havia caído e agora chegou o grande momento em que toda a humanidade esperava. Creio que uma das falas mais confortadoras de Jesus e que mais nos emocionam se encontra em João 14, de 1 a 4. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E, quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Daqui tiramos uma lição. A ceia que celebramos aqui é apenas uma demonstração da que haveremos de ter com Jesus. Será um grande reencontro, pessoal e face a face. E digo reencontro, porque se nós somos cristãos, Jesus já nos encontrou. Amém. Esse é o primeiro encontro. Amém. Já no céu é um reencontro. Agora pessoal e face a face. Realmente ver o rosto dele. O rosto que brilha mais que a luz do sol, nós vamos ver nitidamente o rosto dele. Certo? Agora se ele é branco, se é negro, se é amarelo, se é azul, se é... Mas aí a gente já não vai poder discutir. O importante é que a gente já vai estar com ele lá no céu. E mesmo que não vejamos o rosto dele, já vai ser reconfortante estar na presença dele. Se a Bíblia dissesse que nós não veríamos o rosto dele porque nós não aguentaríamos, não importa. Estar na presença de Deus já é muito melhor. Muito melhor. E aqui eu tenho certeza que cada um de nós já se imaginou indo abraçar Jesus nos portões do céu. Mas não somente lá, e sim quando puder, enquanto estiver na cidade celestial. Conheceremos a Deus a todo instante. E é por isso que o céu nunca vai ficar chato. Porque nós conheceremos a Deus eternamente. Porque o ser de Deus é inesgotável. Ele é o mesmo hoje, o mesmo ontem e o mesmo amanhã. Ele é inesgotável, ele é eterno. Desde o princípio e antes do princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele sempre estava lá com Deus e Deus é eterno e o Espírito Santo também é eterno. Certo? E vamos observar o versículo 6 do capítulo 19 de Apocalipse. Veremos que João escuta um som semelhante ao de uma grande multidão que exaltava a Deus, declarando que Ele é poderoso. Agora já é outra lição. Podemos falar o seguinte: todos os cristãos do passado, do presente e do futuro e de todas as regiões do planeta adorarão e exaltarão o Cordeiro de Deus. É bem verdade que muitas vezes nós temos até um certo preconceito de algumas pessoas, não importa da posição social ou o lugar onde moram, muitas vezes nós temos essa distinção, mas que Jesus não teve. Jesus, ele não fez acepção de pessoas de jeito nenhum. Jesus amou cada um. Não importa o tom da pele, não importa a posição social, porque rico e pobre pode sim ir para o céu. Pode sim. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada, muitas pessoas também têm uma ideia errada de que somente são os pobres que vão para o céu. Não, os ricos também vão, mas é o rico avarento
que infelizmente têm a condenação eterna. Me diz assim em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se nós cremos em Deus, somos um em Cristo Jesus e fazemos parte de uma família muito maior do que todas as famílias da terra. Nós fazemos parte da igreja militante, a igreja daqui da terra, a igreja triunfante, a igreja no céu. Tanto que lá no céu não haverá famílias nucleares, haverá uma só família, a família do Cordeiro de Deus. Amém. E um outro ponto que podemos listar é apontado no versículo 7, os irmãos podem ver aí. Essa tradução é: a tristeza não deve invadir a ceia do Senhor, pois anunciamos a morte do Senhor até ele vir em glória e com poder. Muitas vezes nós tomamos a ceia do Senhor às vezes como um momento triste, um momento de abaixar a cabeça e de olhar assim para o lado, dar uma olhadinha assim, pra cá, mas não, o momento da ceia é um momento que deve ser feliz, porque a nossa última ceia, quando nós encontrarmos Jesus, será de felicidade, de regozijo, de felicidade eterna. Nós precisamos entender que a ceia do Senhor é pura alegria. É pura alegria. Porque nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou. Porque se ele já tivesse apenas morrido, não valeria na verdade apenas fazer a ceia do Senhor. Mas para a glória de Deus, ele ressuscitou e podemos crer num amanhã melhor. Amém? Amém. E aqui dizem, deixa eu ver. A próxima lição encontra no próximo versículo 8. Aqui nessa terra, Deus nos prepara e nos molda para sermos a imagem de Jesus quando chegarmos no céu. 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Tem uma outra versão que diz que somos transformados de glória em glória. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por dificuldades, mas nós vamos ser transformados por Jesus, se nós deixarmos que Ele faça isso em nossas vidas. E uma última lição, e com essa eu termino, partimos para a aplicação. Felizes os convidados para a última ceia do Senhor. Você foi convidado para a festa de casamento de Jesus com sua igreja? Graças a Deus, para a glória de Deus, todos aqui já foram convidados. Agora nós precisamos enviar esse convite para outras pessoas. O convite para o casamento do Cordeiro. O casamento, e o livro de Apocalipse é um livro simbólico, ele usa essa simbologia entre um casamento, porque nós vamos estar juntamente com Deus por toda a eternidade. Pai e filho, amigo e amigo, servo e senhor. Analise sua vida e observe se foi salvo por Jesus, e graças a Deus nós precisamos analisar toda vez nossa vida, tanto que Paulo, no mesmo capítulo 11, 1 Coríntios, ele vai falando: examine-se cada um a si mesmo, certo? E nós precisamos pensar naqueles da nossa família, amigos, melhores amigos ou conhecidos que ainda não foram encontrados por Jesus. Nós precisamos orar por essas pessoas e Deus haverá de nos recompensar com a vida delas quando Deus nos der a oportunidade de falar dele a essas pessoas. Nós precisamos aproveitar cada momento. Muitas vezes nós perdemos essas oportunidades de falar para Jesus, para o nosso amigo mais chegado. E nós creio que desejamos todos nós de ver os nossos amigos no céu, a nossa família no céu, umas pessoas que às vezes nós nem conhecemos, mas nós desejamos ver todos lá no céu. E Jesus quer que oremos por essas pessoas e desejemos a salvação delas tanto quanto Ele deseja. E assim eu termino com uma aplicação. De tudo que vimos aqui, podemos perceber que a ceia do Senhor é somente uma festa de celebração pelo que Jesus fez por nós. Não é somente a festa de celebração pelo que Jesus fez por nós. Não é apenas tomar do pão e do cálice físico, e não é um momento de tristeza. Mas aprendemos com todas as passagens citadas que a ceia é uma ordenança de Jesus para que não esquecêssemos do sacrifício dele e de que ele voltará para buscar os seus e somente os seus, para a última ceia do Senhor, que será quando reencontrarmos o nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A honra e a glória sejam dadas somente a Deus. Amém.